Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos companheiros de Ideal Espírita. É mais uma vez com uma imensa alegria que a gente está aqui, né, nesse novo jeito de nos relacionarmos diante dessa pandemia. E mais uma vez gostaria de agradecer o convite honroso, né, que a União Espírita Cristã nos fez, para que a gente pudesse aqui mais uma vez estarmos juntos, conversando, dialogando acerca da nossa querida e amada doutrina espírita, que tanto consolo, tanta orientação nos traz para que a gente possa se conduzir aí na nossa vida. O tema que nós vamos conversar hoje é um tema muito interessante, porque nos remete às questões de destino, de fatalidade, e nós, seres humanos, temos muitas dúvidas com relação a isso. O tema é esse: seu destino em suas mãos, escolhas e consequências. Bom, seu destino em suas mãos. A pergunta primeira que a gente faz é essa: será que o nosso destino está realmente em nossas mãos? Existe fatalidade? Existe um destino? Existe algo que a gente não pode modificar, não pode transformar, porque está escrito que seja assim, seja a vontade de Deus? A pergunta 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade maior da seguinte maneira: que se deve entender por lei natural? Lembramos? Primeira pergunta da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E a pergunta é: que se deve entender por lei natural? E a resposta dos Espíritos é: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e indica-lhe o que deve deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Então existe uma lei que rege o universo, que rege, ou pelo menos deveria reger, a conduta humana, a conduta dos seres da criação. E o homem só é infeliz se afastar dessa lei soberana, dessa lei divina, que é a lei natural. No livro Universo e Vida, o espírito áureo, através da mediunidade de Hernani Santana, vem nos trazer duas características, duas questões importantes acerca da lei. Ele nos diz assim, capítulo 4, Consciência e Responsabilidade. Impõe-se ter presentes dois princípios fundamentais da lei divina, da eterna lei, a saber, dois princípios. O primeiro princípio que ele nos fala é o princípio do determinismo divino, onde todos nós estamos fadados, destinados a sermos espíritos puros, espíritos perfeitos dentro da perfeição relativa que cabe à criatura. Lembrando que a perfeição absoluta só Deus a possui, né? E o segundo princípio que Áureo nos traz é o princípio da livre determinação individual, mostrando que nós também, diante da lei, temos liberdade de ação, podemos fazer escolhas. Nos fala Áureo que o princípio da livre determinação individual outorga à criatura o direito inalienável de atender à suprema vontade do Criador quando e como quiser. A criatura, o ser humano, o espírito, ele sempre vai atender à lei divina. Mas ele tem a liberdade de definir, de decidir quando e como ele vai atender, de que maneira, como ele vai querer fazer isso. Então, esses dois princípios são fundamentais para que a gente possa compreender essa questão da fatalidade e do destino. Na pergunta 851, lá no Livro dos Espíritos, novamente, Kardec questiona assim: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Então, olha que pergunta fantástica que Kardec faz, falando sobre a questão da fatalidade.
E contrapondo a fatalidade, a esse destino, a vontade do ser humano, a vontade do espírito, o seu livre-arbítrio. E os espíritos vão responder dessa maneira. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Então, nós sabemos que quando estamos na erraticidade, quando estamos no mundo dos espíritos, fora do mundo corporal, e precisamos encarnar, diante das necessidades que temos de aprimorarmos o nosso espírito, adquirirmos fortaleza moral, nos alijarmos, retirarmos de nós imperfeições inúmeras, diante da realidade de que já falhamos muitas vezes, que temos compromissos com as nossas consciências, nós fazemos escolhas. Escolhas que sejam mais adequadas às nossas necessidades evolutivas. Então, quando nós fazemos uma escolha, nós traçamos, selamos um destino, uma fatalidade. Por exemplo, quando o espírito escolhe, pelas suas necessidades espirituais, vir e encarnar num corpo com uma deficiência física, uma idiotia, uma paralisia cerebral, a perda de um braço, de uma perna, qualquer situação que ele escolha, isso torna-se uma fatalidade, um destino, mas não que a lei impôs, que ele escolheu. E continuam os espíritos na resposta dessa questão. Escolhendo-a, o homem, o ser, o espírito, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Então, quando nós escolhemos, estabelecemos de uma certa maneira um destino, né, que é a fatalidade que nós colocamos pelas escolhas que fazemos. Mas olha só que interessante o que os espíritos falam depois. Falam das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, quando os espíritos vêm nos trazer a questão da fatalidade do destino, eles nos remetem às questões das provas físicas, porque são as provas que nós escolhemos. Lembrando que, às vezes, nós escolhemos certas provas e a nossa conduta pode modificar o teor, a característica, a intensidade dessa prova. Mas a fatalidade está relacionada às provas físicas, que são as nossas escolhas. Quanto às provas morais, nós conservamos o livre-arbítrio. Podemos até escolher viver, nascer no meio, por exemplo, que nos facilite, que nos instigue certas imperfeições morais, como o caso do roubo. Podemos nascer num ambiente que facilite isso, porque nós precisamos lutar contra essa tendência. Mas ceder ou resistir a essa tentação, que mesmo pode ter sido escolhida por nós, é uma decisão livre que cada um tem. Então não existe fatalidade. Ah, porque eu tenho uma tendência a matar, então eu venho, encarno e vou matar. Não. Você mata, você rouba, você faz, do ponto de vista moral, aquilo que você quiser, tendo completa liberdade de ação nesse sentido. Então a gente pode dizer que existe escolha e que as provas físicas que nós sofremos nessa existência são relacionadas às escolhas que nós fizemos no passado, lá no mundo dos espíritos, e também em decorrência das nossas experiências passadas, que vão trazendo uma necessidade de correção, de reajuste, de endireitamento, para que nos ajustemos à lei divina, porque nós somos infelizes quando dela nos afastamos. Mas as provas morais e as tentações, elas fazem parte de um universo de escolhas que a gente está fazendo. Porque nós temos a escolha, a decisão de ceder ou de resistir a essas tentações. Então a gente poderia dizer que as provas físicas se compõem, fazem parte do universo das consequências. Porque nós estamos hoje colhendo aquilo que escolhemos, que semeamos ali atrás.
E assim passamos por provações físicas escolhidas. E temos as provas morais e as tentações, que fazem parte do universo das causas. Porque, apesar de estarem também inseridas nesse processo das nossas características, das nossas tendências, que são frutos dessa repetição, né, dessas múltiplas existências, nós, diante delas, dessas provas morais, dessas tentações, estamos fazendo escolhas. E assim semeando questões que vão suscitar consequências lá no futuro. Então, as provas morais e tentações fazem parte de um outro universo, que seria o universo das causas. Então, olha que interessante. As provas físicas fazem parte do universo das consequências. Enquanto as provas morais e as tentações, apesar de ligadas a essa história espiritual, essa bagagem que trazemos, elas se compõem no universo das causas, que ainda vamos colher conforme as decisões que fizermos. No livro E a Vida Continua, daquela série da vida do mundo espiritual, o último livro dessa série, Chico Xavier nos traz as informações do espírito André Luiz. O instrutor Ribas, no capítulo 15, intitulado Momentos de Análise, fala assim: o destino é a soma de nossos próprios atos, com resultados certos. Então, o destino nada mais é que a soma de nossas escolhas, dos atos que escolhemos, das decisões que tomamos, do ponto de vista moral, do ponto de vista das resistências ou cessões que fazemos às tentações, que são inerentes às nossas provas, às dificuldades pelas quais precisamos passar para resistir, para fortalecermos o nosso espírito. Mas não é só isso que ele diz. Esse parágrafo que está inserido, essa questão do destino, traz informações mais preciosas ainda. Nos diz o instrutor Ribas o seguinte: cumpre-se a eterna justiça no mundo de cada um de nós. Deus não nos condena e também não nos absolve. O amor universal, o amor de Deus, está sempre pronto a soerguer-nos, a instruir-nos, a burilar-nos, a elevar-nos, a santificar-nos. Então, o amor divino não está aqui para nos punir, não está aqui para nos fazer concessões sem que a gente tenha merecimento, mas está sempre disponível para nos elevar espiritualmente. E aí ele fala que o destino é a soma dos nossos próprios atos com resultados certos. Devemos sempre a nós mesmos as situações em que se nos enquadra a existência, porquanto recolhemos da vida exatamente o que damos de nós a ela. Olha que coisa perfeita para que a gente possa compreender. A vida não cessa. Temos existências. Não há contrário para a palavra vida. Morte é o contrário de nascimento. Tudo que nasce, morre. Mas a vida não cessa. E a vida, através dos milênios, né, através do tempo que não cessa, ela vai devolver para nós exatamente aquilo que nós entregamos a ela. Se nós entregamos impaciência, nós recolhemos a mesma coisa. Se entregamos indiferença para com as dores do nosso irmão, recolheremos a indiferença para com as nossas próprias dores. E assim sucessivamente. Porque a vida nos devolve exatamente aquilo que damos. Assim, o destino é a soma de nossas próprias escolhas, a soma de nossos próprios atos, com resultados certos. Nada escapa a essa lei divina, a essa lei sábia e soberana que rege a tudo e a todos no universo inteiro. E aí a gente lembra aqui da história de Saturnino Pereira. História essa que está no livro A Vida Escreve, que Hilário Silva nos traz através da mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira. Ela está escrita lá no capítulo 20, O Merecimento. E nos narra essa história que Saturnino Pereira é uma pessoa muito querida, uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeiramente boa, caridosa, uma pessoa que não media esforços para auxiliar. Onde estivesse ali uma necessidade,
Ali estava prontamente o Saturnino Pereira para correr, para amparar, para ajudar. E ele era muito querido na fábrica onde ele trabalhava. Todos, os chefes e os subalternos a ele, lhe amavam profundamente por essa característica. A vida lhe devolvendo aquilo que ele estava entregando a ela. Um dia, na fábrica, houve um grande alvoroço e todos ficaram extremamente tristes quando, na máquina em que Saturnino Pereira trabalhava, houve um acidente. E viram ali muito sangue e o Saturnino havia se acidentado. Foi uma comoção geral. O chefe logo pegou, colocou no carro, levaram para um hospital excelente, onde ele foi tratado com todos os cuidados necessários, né? E, passado algum tempo, o médico chegou para a família, lá no quarto, e falou assim, ó, graças a Deus, vai dar tudo certo. Apesar do braço do Saturnino estar bem machucado, ele ter feito algumas feridas importantes, não vai ter nada demais, porque ele vai perder, foi necessário apenas que ele perdesse o seu dedo polegar. E aí todo mundo ficou aliviado, né? Mas aquilo mexeu com o Saturnino. E ele não compreendia, né? Por que ele tinha que passar por aquilo? Ele que procurava, dentro das suas possibilidades, fazer sempre o bem, ficou muito abalado com aquilo, né? E aquela tristeza o envolvia profundamente. E ele, que era espírita, naquela noite mesmo, foi à reunião da casa que ele frequentava. Era uma reunião privativa, uma reunião mediúnica, e o espírito mentor da reunião, ao término dessa reunião, né, ele, antes de se despedir, se dirige a Saturnino, dizendo para ele, meu amigo, você não deve ficar tão triste assim, porque nada acontece por acaso. E aí, sentindo essa tristeza, ele fala assim, olha, quando, há cerca de 70, 80 anos atrás, você, em outra existência, aqui no Nordeste do Brasil, era um grande fazendeiro. E em uma certa ocasião, porque um dos seus servos, um dos seus empregados não podia lhe atender às solicitações, você, com as próprias mãos, pegou o braço dele e moeu o braço dele no engenho de cana. E todos assistiram estupefatos àquela cena, né, onde o braço do espírito, daquele ser humano, era moído pelas suas próprias mãos no engenho de cana. E foi durante muitos anos, Saturnino, que você, no plano espiritual, sofreu. Sempre vendo o sangue ali no engenho, sempre ouvindo os gritos de dor daquela pessoa que você moeu o braço. E você mesmo escolheu, quando viesse pelas imposições da consciência, que nessa existência você passasse por uma situação semelhante. E a lei lhe traria como justiça um acidente que você também perderia seu braço. Mas você, desde a juventude, abraçou o bem. Tomou contato com a doutrina espírita e abraçou todas os seus postulados. E a sua postura de fazer o bem, a sua postura de espalhar a bondade ao seu redor, lhe propiciou que não um braço você perdesse, mas perdesse apenas um dedo. Então alegre-se e anime-se, porque a vida tem que seguir. A partir daquele momento, com os olhos repletos de lágrimas, Saturnino Pereira compreendeu. No dia seguinte, compareceu à fábrica e todos sem entender, mas Saturnino, você tem direito de ficar em casa, você está se recuperando. 30 dias de atestado, o que você está fazendo aqui? Pontual, como sempre, estava lá, o primeiro a chegar. E ele disse, pelo que eu sei, até uma pessoa que está convalescente pode ajudar de alguma maneira. E voltou aquele sorriso de sempre, sendo a alegria de todos os corações. Então a gente vê que, apesar da fatalidade que nós escolhemos diante das nossas necessidades, o que fazemos diante das provas morais, o que fazemos diante das tentações que temos, pode modificar, inclusive, esse destino, essa espécie de destino, como nos diz os Espíritos, que nós selamos para nós. No livro Despertar, de Haroldo Dutra, né, no seu capítulo 3, um livro belíssimo, quem não leu, não deixe de ler, no capítulo 3, em que ele fala da nossa relação com Deus, ele fala uma coisa muito importante, que não há punição na lei de Deus, há responsabilização. Então, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos.
E vamos colher as consequências, boas ou ruins, das nossas escolhas, o que é muito justo, o que é muito lógico. E aí, Kardec pergunta lá, na questão 115 do Livro dos Espíritos, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí, a espiritualidade responde, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Na 607, ele pergunta assim, dissestes, como está lá na questão 190, que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? E os espíritos respondem assim, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, antes de virarmos seres humanos, antes de adentrarmos essa nova categoria de seres humanos, entrarmos no reino nominal, o princípio inteligente passa por uma série de existências nos reinos inferiores da criação, antes do período a que nós denominamos de humanidade. Então, a gente precisa lembrar rapidamente a epopeia do princípio inteligente, para que a gente possa compreender a questão desse destino que nós fazemos para as nossas vidas. E assim nós vamos entender que, desde que somos criados simples e ignorantes, recém-saídos das mãos do Criador, de Deus, de nosso Pai, somos ainda princípios inteligentes que não têm consciência de que existem e que vão caminhar pelos reinos inferiores da criação, desde o mineral até os primatas, adquirindo experiências, para que essas experiências possam lhes servir para a continuação dessa caminhada. Então, a gente, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai nos trazer a informação de que, desde os reinos inferiores da criação, desde que foi criado, até ter condições de adentrar o reino da humanidade, o reino nominal, o princípio inteligente leva mais ou menos 15 milhões de séculos. 1,5 bilhões de anos são necessários, em média, para que o princípio inteligente adquira uma série de experiências, de informações, domine, por exemplo, automaticamente o batimento cardíaco, a condução do sangue pelos vasos, pelas artérias, pelas veias, o processo digestivo e tantos outros mecanismos fisiológicos, a filtragem pelos rins, etc. Para que, quando nós aqui estamos encarnados, os princípios inteligentes que somos agora espíritos, né, conscientes, nós não precisemos nos preocupar com isso. Agora, neste instante, cada um de nós está passando por uma série de fenômenos fisiológicos. Os rins estão filtrando o nosso sangue, né? O fígado está metabolizando uma série de substâncias, produzindo uma série de outras. Assim como o coração está batendo, bombeando sangue, as artérias estão conduzindo esse sangue, que está sendo trabalhado dentro das células, vai para o cérebro, vai para todos os corpos, todos os tecidos, enfim. Há um monte de coisa acontecendo que nós não temos noção, porque isso está automático. Mas sabe quem coordena tudo isso? Nós, espíritos imortais. A população de células, essa cidade celular, é conduzida por nós. E assim nós aprendemos isso lá nos reinos inferiores da criação. Então levamos 15 milhões de séculos para chegar a essa condição. E aí, nessa fase, somos conduzidos pelas mãos de Deus, pelo instinto, porque nós fazemos escolhas de acordo com as nossas necessidades que são colocadas ali por Deus, nos guiando para essa inteligência rudimentar, né, que nós trazemos, mas que facilmente guiada pelas mãos de Deus. Nós não temos consciência plena das escolhas que fazemos. Pensamento não é contínuo, pensamento fragmentário. Mas, na pergunta 114, Kardec fala assim, os espíritos são bons por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos, com letra E maiúsculo, seres humanos, que se melhoram. E melhorando, se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Dessa maneira, a partir do momento em que adentramos o reino nominal, o reino das consciências, das inteligências conscientes, nós passamos a ter o destino em nossas mãos. As nossas escolhas é que definem o caminho.
o local por onde nós vamos trilhar. E assim vamos nos responsabilizando e vamos sofrendo as consequências boas ou más das escolhas que fazemos. Então, nosso destino está em nossas mãos quando nós temos livre-arbítrio, quando nós passamos a ter consciência de nossos atos. E a pergunta 117. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição a que estão destinados? Certamente, respondem os espíritos. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e conforme a submissão que testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Então, nós vamos evoluir por nossa vontade. Levamos 15 milhões de séculos, desde que fomos criados por Deus até chegarmos à condição de sermos seres humanos, entrarmos no reino nominal. Mas a pergunta que fica é, quanto tempo nós vamos levar para chegarmos do reino hominal até o reino angelical? Quantos milênios nós levaremos? Isso só depende de nós. E aí na pergunta 124 a gente vai ver que uma coisa extremamente importante que muitas vezes passa desapercebido. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros que seguem o caminho do mal absoluto, olha só que diferença. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos. Não? Pergunta Kardec. E os espíritos falam, sim, certamente há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros que seguem o caminho do mal absoluto. Olha que loucura. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Então podemos dizer que para chegar à perfeição, para chegar a Deus, à felicidade perene, podemos escolher um caminho reto, que nos leva direto, é o caminho do bem absoluto. Ou podemos escolher aquele caminho cheio de curvas, cheio de atalhos, passando por terrenos montanhosos, por precipícios, por valas, terrenos pantanosos. É uma escolha. Vamos chegar lá, mas vamos demorar um tempo maior, muito maior, para a gente alcançar esse objetivo. E entre aqueles que escolhem o caminho reto, completamente reto, e aqueles que escolhem o caminho completamente tortuoso, existe a maioria de nós, que estamos aí procurando fazer escolhas melhores, e que a doutrina espírita nos auxilia nessa proposição, né, para que a gente adquira entendimento e faça escolhas mais conscientes. Pergunta 117. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Então, o pior dos espíritos, aquele que seguiu desde o princípio o caminho do mal absoluto, também esse, mais dia menos dia, se tornará um espírito perfeito, um espírito puro. E todos vão precisar passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância. Nos respondem os espíritos. E é o que nós estamos tentando nos libertar da ignorância. E na 909, uma das questões mais impactantes. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, as suas más tendências? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Se já não bastasse fazer esforço insignificante, eles nos falam que os esforços geralmente são muito insignificantes. E que é muito mais fácil a gente vencer as nossas inclinações inferiores do que a gente imagina. É preciso que nós estabeleçamos novos hábitos, que façamos escolhas melhores, para que a gente transforme esse rio de hábitos, como nos diz Emmanuel no capítulo 20 do livro Pensamento e Vida, que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Precisamos mudar os nossos hábitos para termos a rotina do bem, a rotina da caridade, a rotina da tolerância, a rotina da compreensão, a rotina de todas as características morais que nos aproximam do Pai. Então, é sempre uma questão de escolha. Trabalharmos ali no universo das causas, com as escolhas diante das dificuldades morais, das tentações, das provas que nos chegam, e também no universo das consequências, que geralmente estão inseridas no contexto das nossas provas físicas. Mas é preciso que a gente faça escolhas conscientes, compreendendo que o destino nosso está em nossas mãos. E, segundo o que está escrito no Evangelho de João, no seu capítulo 1,
versículo 9, nos diz João, ele é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem para o mundo. Ele, Jesus, nosso modelo e nosso guia, que nos auxilia nessa jornada, como esse farol que nos ilumina, que ilumina a nossa senda, os nossos caminhos, para que a gente possa trazer esse destino para as nossas mãos com mais consciência e operando com consciência, com devotamento, com esforço, com vontade, transformemos o nosso destino no destino verdadeiro a que estamos predestinados, que é de sermos espíritos puros, verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros irmãos de Jesus. Que Ele, nosso modelo e nosso guia, nos envolva para que nós possamos a cada dia, a cada instante de nossas existências, fazermos as melhores escolhas possíveis. Coerentes com aquilo em que acreditamos, coerentes com a necessidade que temos de trazermos Jesus para as nossas vidas e assim alimentarmos o nosso espírito e nos tornarmos verdadeiramente pessoas melhores. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Mais uma vez, nossa gratidão imensa pelo convite honroso que nos foi formulado. Luz e paz aos corações e que Ele, o nosso amigo celeste, esteja sempre em nossas vidas. Muita paz.